Fala gurizada, carambola aqui e poucos sabem, mas o primeiro vídeo ficou sem o áudio do meu microfone por algum bug, então lá vou eu gravar novamente o guia aqui, né, de enhancement, né? Então vamos lá, pro patch 10.1, que é o, como chama mesmo? Embers of Neltharion? Cadê? Não dá pra ver o nome dele? Deve ser Embers of Neltharion. Bom, vamos lá. Eu tomei a decisão de jogar de Enhancement, né, esse patch, porque tá batendo mais, levou um buff muito mais forte do que Elemental. Elemental também foi buffado, né, nas magias single target. E só que o tier de Elemental foi nerfado, tipo, demais. O de Enhancement também foi, mas o de Elemental tá bem nerfado e já não estava performando tão bem, e Enhancement está performando bem pra caramba, então eu tomei essa decisão de jogar de Enhancement. Isso não significa que eu não vou trazer conteúdo de Elemental aqui, porque é a minha spec favorita, né? Então vamos lá. Enhancement tem duas builds agora, tá? Antigamente tinha build de dano físico e agora tem essa build, ela evoluiu para uma build que é chamada de Storm, né? O pessoal tá chamando ela de Storm Build, beleza? E tem a build Elementalist, que era que a gente já jogava antes no patch passado, né? Só que cada build tem a versão single target e versão AoE, né? Ou M+, e Raid, sei lá, se chama do que vocês quiserem. Então beleza, vamos lá. É, com o tier atual, né? Esse tier atual, a build Elementalist é um pouquinho melhor, mas a diferença é bem pouca. E com o próximo tier, a build de Storm ela é um pouco melhor, beleza? Então tá. Questão de status, a build de Storm, que é essa que eu vou mostrar primeiro pra vocês, a mais nova, ela é haste em primeiro lugar, master em segundo lugar e daí crítico e versa tanto faz. E já a build de elementalista ela é invertida, ela é master em primeiro lugar, depois é haste, tá bom? Então é só isso que muda, então até os status, os itens, se você tiver, você consegue aproveitar eles normal, como se nada tivesse acontecido. Então o que muda um pouco é a gameplay, tá? Então vamos lá depois do gole da coquinha. O que muda é o seguinte. Na build de Elementalist, a gente estava muito focado aqui nos talentos do Lavalash, tá? Então lembrando que eu vou falar também novamente, né? Eu vou sempre citar isso. Como eu jogo o jogo há mais de 15 anos, né? Em inglês, então eu vou citar o nome das magias em inglês, porque como eu aprendi a jogar e eu não tenho interesse em aprender em português. Então, beleza, continuando. A build de Elementalista a gente focava aqui nessa árvore aqui do Lavalash toda, aqui até o final. E pegava aqui o Primordial Wave, né? Com o Primal Maelstrom e o Splintered Elements, né? Então meio que consistia num loop de ficar resetando os lobos aqui elementais. Beleza. Com os buffs que a Enhancement teve, que foi o seguinte. Sundering, que dá dano Flame Strike, né? E o Fire Nova também dá dano Flame Strike. O que é o dano Flame Strike? Ele é tanto físico quanto fogo. Ou seja, esse talento aqui ele buffa o nosso dano de fogo, o que significa que vai buffar o dano do Sundering e o dano do Fire Nova. E esse talento aqui, aliás, cadê? Esse daqui, ó. E aumenta o dano das minhas habilidades físicas em 25%, o que vai aumentar também o dano do Sundering e também o dano do Fire Nova, tá bom? Então Flame Strike é uma união. Se tiver uma skill que buffa fogo e físico ao mesmo tempo, significa que vai buffar duas vezes esses dois exemplos que eu dei. O Flame Shock, tá? Que é uma skill básica nossa, ele agora dá dano vulcânico, tá? O que é dano vulcânico? É Nature e Fire, tá? Que é fogo e nature. E daí, fogo e natureza, né? Aí eu falo em inglês ainda. O que acontece? A nossa Mastery, tá? Ou Maestria, ela vai aumentar o dano tanto de fogo quanto de Nature do Flame Shock. Então ela dá o Double Deep, né, que o pessoal fala, que é Double Deep é quando ela recebe de duas fontes, né, o bônus. Então teve essas mudanças, né, no dano, o que faz com que o Fire Nova seja tipo mais interessante. Além disso, eles mudaram aqui o Deeply Rooted Elements, tá? Que é um lendário bem antigo de Legion, se eu não me engano. Cada vez que a gente dá um Storm Strike, né? A gente tem uma chance de se transformar no Ascendant, né? Vamos ver se eu consigo um rápido aqui. Se eu fizer a rotação de verdade é mais rápido. Tá, não vou conseguir. Mas assim, conforme eu continuo aqui, vou acabar conseguindo me transformar.
difícil, hein, pai? Só porque eu quero que mostre, não vai dar. Bom, de qualquer forma, ela funciona assim. Quando eu me transformo, quando eu dou Storm Strike, né, eu tenho uma chance de me transformar nas cenas. E quando eu me transformo, eu dou um dano em área, bem forte esse dano, tá? Tipo, é bem considerável mesmo. E o Storm Strike, ele passa a ser o Wind Strike, ele muda um pouco. Cara, eu quero muito me transformar. Aí, transformou, beleza. E daí eu ganho vários bônus dessa forma e tal. Beleza. O que mudou nesse talento? Eu vou dar números aqui, eles são fictícios, tá? Eles não significam que são a realidade. Então você tem 7%. Você dá um Storm Strike, você tem 7% de chance de se transformar. Se você não se transformar, o próximo Storm Strike teria 8%, vamos supor, tá? Não é assim exatamente a conta, meio que ninguém sabe, a gente tem uma estimativa. Se aquele não deu, vai a 9%, 10, 11, 12, 13, 14, até na hora que você se transformar. Quando você se transforma, essa chance reseta. O que isso acontece? É bom e ruim. O bom é porque agora dá uma normalizada. A gente não vai ter períodos que a gente fica muito tempo sem se transformar. E o ruim é que, como normaliza, a gente não vai ter períodos que a gente vai ter se transformado 2 ou 3 vezes seguidas, tá? No geral, eu acho bom. Eu acho melhor ser um pouquinho mais, assim, normalizado. Mas beleza. Antes de começar a próxima aqui, essas mudanças que tiveram nesses dois outros talentos aqui, elas foram extremamente importantes, que é o Static Accumulation e... Peraí que é minha mulher no zap aqui, né? E o Thorin's Invocation, né? Vamos lá. O Static Accumulation, antigamente ele já gerava esse 2 de Maelstrom por segundo quando a gente está na forma de acenas, só que agora tem 20% de chance da gente recuperar todo o Maelstrom que a gente gastou com Chain Lightning ou Lightning Bolt, tá? Quando a gente recupera Maelstrom, isso aqui não é não gastar, é recuperar. Então é como se a gente gastasse e recuperasse. Recuperar significa ganhar. Quando a gente ganha Maelstrom, o que acontece com esse talento aqui? Reduz o cooldown do lobo. Tá? Então ele vai reduzir em 20 segundos, porque muito provavelmente a gente vai gastar com 10 stacks, tá? Então olha só. Isso faz com que o Chain Lightning e o Lightning Bolt sejam superiores ao Lava Burst em situações, mesmo até do single target, tá? Por causa desse refund aqui. Tipo, o dano de um Lightning Bolt sem dar crítico é quase igual ao dano de um Lava Burst no crítico, com 10 stacks. Só que o Lightning Bolt ele tem essa chance de resetar, porque se resetar aí o ganho é muito maior, entendeu? Então por causa desse combo aqui é muito interessante. E tem o Thorin's Invocation que agora aumenta o dano ainda do Lightning Bolt e do Chain Lightning em 20%. Então tipo assim, além de fazer o que ele já fazia, tá? O que isso faz? Onde agora a gente muito provavelmente não precisa mais usar o Lava Burst, tá? Só em situação, tipo, se for um boss e alguma coisa assim. Mas se estiver no meio do pack ali, não precisa. Tipo, pode sentar o sarrafo no Lightning Bolt e no Chain Lightning mesmo ali, tá? Por causa dessa interação. E quando a gente gasta, né, os 10 stacks, a gente vai ganhar aqui o dano físico e tal, e reseta com o dado Storm Strike. Então a gente gera um loop ali. O loop ideal seria Storm Strike, Chain Lightning, né, com 10 stacks, um Crash Lightning ali só para dar uma renovada, né? Crash Lightning away, aquele que ele bate com as duas armas assim e libera o nosso dano em área. E fica ciclando entre essas três habilidades. Esse é o ideal, mas nem sempre isso funciona, né? Renovar ali o Flame Shock e tal, tudo isso que já é básico da spec. E puxar os lobos direto, né? Então o que faz? A gente usa o Fire Nova agora, né? Porque o Fire Nova tá dando bastante dano, recebendo o buff aqui do... Principalmente depois que você dá uma... Se você vir aqui, ó, espalhar o Flame Shock, né? Ou seja, vai bater em todos os alvos. Então olha só, eu vou pegar, vou gastar os 10, vou juntar, né, os 10. Vou gastar. E aqui com o buff, ó, eu vou dar o Fire Nova. Vamos ver quanto de dano deu esse Fire Nova. Ao total ele deu 350k. Beleza? Então vamos voltar aqui. Aplicar. Ah não, eu quero que reseta. Ele resetou? Putz, pior que tinha resetado. Tá, agora deixa. Deixa eu sair do combate. Saiu, beleza.
Então, agora eu vou usar um Fire Nova sem coisar. Vamos ver a diferença de dano. Deu 250. Ou seja, porque tem uns que critam, outros que não critam, então beleza. Então foi 100k de diferença numa skill por causa desse buff, tá? Então é sempre importante tentar encaixar o Fire Nova logo depois de você ter gasto o seu Maelstrom, para você já bater com esse buff aqui, beleza? A mesma coisa serve para o Sundering, tá? Só que o Sundering ele é um pouco mais intrincado porque ele tem um negócio do Winds que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então temos essa interação, tá? A rotação, ela volta a funcionar exatamente como sempre foi, que é a gente abrir de Flame Shock, tá? E espalhar com o Lava Lash, beleza? A gente vem aqui, espalha. Depois que espalhou, pode dar o Crash Lightning, aí a rotação ela volta, fica normal, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai dar prioridade pro Storm Strike, na build de Storm, beleza? E daí a gente vai encaixando os cooldowns, tá? Então encaixa do Winds, encaixa Sunder, encaixa Lobo. Isso aí, a parte de cooldown é um gerenciamento que você tem que fazer, beleza? Eu só explico ali a parte da rotação básica mesmo. Ó, aqui eu vou dar o Super Play. Nossa, eu pensei pra ter pra caramba. Ó, agora propô, agora é Deus nos acuda. Só que eu falei. É porque é difícil de jogar e apertar os botões ao mesmo tempo. Parece que a cabeça dá uma bugada. Dá um tilt. Então, o loop ali do gameplay é bem esse, tá? Quando a gente tiver o tier novo, deixa eu ver se eu tenho o tier aqui. Tem aqui, ó. O tier ele faz o quê? O Sundering, ele vai dar maestria, né? Vai dar 24% de mastery por 15 segundos. E 4 peças vai aumentar o dano vulcânico, né? O físico e fogo, ou seja, vai aumentar o dano mais ainda do Fire Nova e mais ainda do Sundering, porque eles são os dois, né? E as próximas 2 Chain Lightning vai dar dano aumentado e vai dar o refund, né? Em 50% do Maelstrom que a gente gastou. Então se a gente gasta um com 10, ele vai voltar com 5. Se volta com 5, já é 10 segundos aqui de economia no Lobo. Então para o Lobo, é como se fosse uma skill, cara. Ele vai ser uma skill de 15 segundos de cooldown, muito provavelmente com o Tyr. Eu não joguei no PTR, eu não sei como que é. Mas eu acredito que o Lobo vai ser um negócio praticamente permanente enquanto a gente estiver em combate. Lógico que em Mythic Mais tem espaçamento, né, de tempo e tudo. Às vezes nem sempre a gente está em combate, e às vezes os trecos não procam, não tem muito o que fazer. Mas o loop do gameplay é bem esse, tá? É super simples, ela é mais simples, ela requer menos botões, né, que a build de Elementalista, e ela tem essa parada. E essa build de Storm para raid, ou seja, para single target, ela não muda muita coisa. A gente vai ganhar aqui o Totem, né, o Wind Fury. A gente vai ganhar o Ice Strike também, que é um botãozinho a mais para apertar de vez em quando. Não tem necessidade nenhuma de AoE, então não tem aqui também. E a gente vai ter o Elemental Blast. Por isso é importante ter ali o Lava Burst, porque daí a gente vai ter 2 cargas, tá? E o gameplay é exatamente igual. A diferença... Opa, tem que botar o totem aqui. A diferença é que não vai ter o componente do AoE, tá? O Storm Strike é a prioridade sempre. Opa, eu tô falando que é a build single target e tô batendo AoE ali nos bichos. Aí não dá, né? Então assim, o componente ainda é o mesmo, tá? A rotação básica é a mesma, não muda muita coisa. E normal. Aqui não trocou nada. E beleza. Não muda muito, tá? Então essas são as builds, tá? Lógico que você vai encaixando os cooldowns aí, né? No meio do que é o Lobo, o Sundering, né? O Sundering ele vai se tornar um cooldown de ataque por causa do tier, né? E do Winds, né? Do Winds, Lobo, Sundering. E mantém o totem e tal, coisas da raid. Então esse é o gameplay da build de Storm, né? Eu vou deixar todas as builds ali no coisa. Lembrando que a parte que te chama vocês podem alterar se quiser, não tem problema nenhum. A única coisa que eu não recomendo alterar é a parte defensiva, né? O Nature's Guardian, por exemplo. Eu gosto desse talento aqui porque ele aumenta o raio do Wind Fury Totem, então às vezes você se mexe e tal. Eu gosto do Wind Rush, né? Tem gente que não pega, que é o que dá Move Speed.
Aqui reduz dano, aqui aumenta a defesa e alguns talentos aqui desse lado aqui que dão dano melee, né? Esse daqui e o Frost Shock que é bom ter, tá? Então, mas se quiser alterar aqui do lado do Xamã, dá pra alterar bastante coisa. Não precisa pegar o Earth Shield se não quiser. Não precisa pegar esses 2 pontos aqui se não quiser, não tem problema nenhum. A build de Elementalist, primeiro eu vou mostrar a build de M+, tá? Ela não mudou, ela continua exatamente igual, a gente já usava, tá? A diferença é que ela tem mais botões, né? Então o Ice Strike ele vai entrar também, o Totem e tem o Primordial Wave também. Então quem já estava acostumado lá vai manter exatamente a mesma coisa, tá? Eu tinha que ter puxado o lobo ali primeiro, mas o fato de estar explicando dá uma confundida, tem hora. Opa, no castelo ali eu fiz errado. Mas é o fato de ter que explicar, né? E bater ao mesmo tempo, né? Ó, o lobinho já resetou e tal. Então beleza. Essa build, ela mantém. Não mudou nada, nenhum talento. Entretanto, essa versão da build Elementalista com... Ai, pera aí, eu vou ter que resetar o lobo, porque ele não vai deixar eu trocar de talento. No single target ela mudou um pouco. Ela agora a gente faz uso de um talento novo, né? Novo não, né? Já é um talento antigo. Que é o aceno. Reseta. Aí. A build de Elementalista no single target, tá? O que a gente vai fazer? Ao invés de usar aqui o Primordial Wave, a gente vai pegar Ascendance, tá? E o Static Accumulation e o Thorin's Invocation. Só que o gameplay não muda muita coisa não. Continua exatamente igual. Então eu vou vir aqui, puxar, dar o Ascendance. Ou na hora do Ascendance eu não preciso me preocupar com gastar meu Maelstrom, porque ele vai gastar meio que sozinho. Ó, o lobo resetou ali no meio do pagode ali, nem prestei atenção. Mas é isso, tá? A build do single target, ela é mais linear. E daí na forma de Ascendance, ela se consegue dar um dano assim bem interessante. Porque a gente faz com que um talento morto antigamente, né? Que era o Primordial Wave no single target, ele não era tão interessante. Passe a ser bem relevante. Ó, o lobinho já executou. E nessa build a gente valoriza mais Mastery, né? Porque a maioria do dano das nossas skills, se a gente for dar uma olhada aqui, ó. É fogo, esse aqui é dano elemental, ou seja, dá os 3 elementos. Aqui é melee, Frost Shock é dano de gelo. Então, tipo assim, a maioria do dano aqui, desse perfil, ele é um dano mais elemental mesmo, assim, né? Dano mágico, vamos dizer. Cadê? Não dá pra ver o... Já o dano... Esse aqui é o que? Só um Flame Shock. Essa aqui é a Dual E, né? Essa aqui é a build single target do Storm, né? Pode ser single target do Storm. Já a build do Storm, ó, vamos supor... A gente tem bastante dano físico, né? Essa é single target. Olha o Elemental Blast como que é forte. Do top 5 aqui, vamos colocar 3 são físicos, né? E isso aqui ainda tá subdividido, que é meus melee e o lobo junto, né? E são 3 magias físicas, uma nature e uma elemental que vale, tipo, como os 3 danos, né? Vamos colocar assim. Isso no single target, tá? Então, quando a gente tiver o tier... Por que eu não posso trocar de talento? Ah, tá, porque o Ascendance está em cooldown. Não tem como resetar ele, né? Tem que esperar. Beleza. Então, quando a gente pegar todas as peças do tier, né? E já tiver o... Tudo assim, tipo, já com o tier, tudo certinho e tal. Eu acredito que a build de Storm ela vai bater bem mais do que essa build de Elementalist, tá? Porque aqui a gente vai ter esse talento que buffa, né, as magias físicas. Tem aqui o que buffa a magia Nature e Fire também, né? O Fire Nova mesmo, tipo, e mais o bônus aqui
desse daqui, que é 20%, poxa, 20% por 15 segundos. Ao mesmo tempo que a gente ganhar 20% de fogo físico, vai ganhar 24% de maestria. Putz, cara, vai ser dano pra caramba, tá? Então, tipo, vai ser um combo. O Sundering, ele vai. Já resetou? O Sundering, o que, que ele vai ser? Ele vai ser um. Ele vai deixar de ser uma skill meio inútil, que só serve pra interromper, e ele vai passar a ser uma skill, um cooldown de dano, né? E o Sundering, ele é interessante a gente usar com o Doom Winds ativo, tá bom? Isso vai ligar o Doom Winds e aí você vai dar o Sundering, nunca o contrário. Por quê? Dessa forma o Sundering vai dar bem mais dano. Só que o cooldown do Sundering é 40 e o do Doom Winds é 1 minuto e meio. Isso significa que vai ser um Sundering com Doom Winds e um Sundering sem Doom Winds, normalzinho, tá? Então é mais ou menos assim que vai funcionar quando a gente tiver o tier. Quando eu tiver o tier e tudo, vou gravar um vídeo. Eu vou fazer bastante vídeo de dungeon e tal. Então vai dar pra ver isso bastante na prática, né? Mas eu acredito que essa aqui vai ser uma build que vai dominar, tá? Eu não acredito também que a gente tem algum ponto flex, né? Que o pessoal fala, algum ponto que dá pra tirar, pra botar em algum lugar. Eu não acho que dá pra tirar nada daqui, né? Então, o pessoal pode argumentar talvez de tirar um ponto aqui do Legacy. Eu não acho que vale para colocar aqui no Storm's Wrath. Eu acho que é bem mais interessante manter aqui mesmo, tá? Tanto na de Raid também. Não acho nenhum outro talento é interessante. Tipo, do jeito que tá aqui, é exatamente do jeito que deveria ser, tá? As builds de Elementalista não mudaram em nada, né? É só a build de Single Target Elementalist que muda. Isso significa que a gente tem agora pode escolher, né, o que o pessoal lá, tipo, os caras gringos lá fora eles chamam de damage profile, que é o perfil de dano. Então agora a gente está um pouquinho mais tranquilo nesse quesito. A gente não tem uma build só para single target e uma build só para AoE, né? Então os mesmos talentos eles meio que servem já para dar o dano tanto single target quanto AoE, né? Então a gente só se especializa na luta, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, com esses talentos aqui, o de M+, eu consigo dar dano. Eu não preciso alterar talento se eu for em semana de tirânico e não preciso alterar talento se eu for em semana de fortified, entendeu? Então não importa se é boss mais forte, se é bicho mais forte, se é bolster, não interessa. Tipo, a gente sempre vai conseguir fazer uma quantidade de dano boa em qualquer momento. Você não precisa eu preciso perder o talento do single target para fazer a UE, eu tenho que escolher. Não, a gente não precisa mais ter essa escolha, né? Então eu acho mais interessante. Eu tenho jogado bastante com essa build de nova aqui, né? A build de Storm. Ainda tô patetando ali em alguns pontos, porque pra mim é uma build nova. Tem gente que já tava jogando desde o começo, né? Então eu tô gostando bastante do gameplay. Ela é um pouco mais parada em alguns momentos, mas quando proca bastante, cara, a rotação é bem rápida, tá? E uma dica aí no final agora do vídeo, que é o seguinte, eu puxei recentemente, hoje na verdade, né, um addon que chama Requile, ó, tá escrito aqui, ó, Requile 10.1, né? E daí o que que ele faz, ó, vou pôr ele aqui em cima do meu coisa. Ah, tá, deixa eu já ensinar um negócio. Quando vocês vierem com ele, vem aqui em Enhancement, Toggles. Aí a gente tem que eliminar dessa lista aqui algumas skills. Senão eles não aparecem aqui. É como se tivesse tipo, sumido, né? Então vamos supor ó, que eu quero que ele não mostre o lobo. Então eu tenho que adicionar o lobo aqui. Ó, dá reload default só. Então ele não vai mostrar. Ó. É o lobo, o Sundering, a Senna, ele não vai mostrar. Então eu tenho que vir aqui e tirar para ele mostrar para eu apertar o lobo, tá bom? Mas o que que é isso? Ó? Ascendance, do Winds, Feral Spirit. Acho que é só isso. O que que é esse addon? O que que é Storm? Ah, tá. Esse addon, ele é um auxiliar de rotação, né? Aqui ele mostra a quantidade de alvos, né, que está mais ou menos perto de mim, ó, bem aqui embaixinho. Ele sempre vai mostrar aqui. E aqui em cima é a keybind dele, né? Por exemplo, tipo, o lobo meu é o numpad 2, né? O The Winds é o numpad 3. É porque como eu tenho o mouse... Oi?
Pera aí um pouquinho que eu perdi a câmera aqui. Eu não consigo mostrar pra vocês. Ó. Como o meu mouse tem botão aqui, daí eu configurei aqui, né? Mas aí... deixa eu passar aqui. Aí ele mostra esse tipo de rotação. Lembrando que addon de rotação é um negócio que é o seguinte: isso aqui é mais para você se basear. Não fixa olhando esse troço, senão você não olha as coisas que estão acontecendo ao seu redor e daí você morre e faz cagada. Então é bom usar no começo. Se você é novo na spec ou tá aprendendo, usa ele, tá? Eu deixo ele aqui um pouquinho, vou testar ele. Como eu puxei ele, daí eu parei de jogar o WoW hoje à tarde. Eu vou testar ele tipo de hoje pra amanhã, pra ver se a maneira que eu tô jogando é a maneira que o robozinho meio que tá jogando também. Só que às vezes acontecem umas coisas que é o seguinte, ó. Vamos usar exatamente igual ele tá pedindo ali, ó. Vou apertar o Chain Lightning, vou apertar o Sundering, vou apertar o Fire Nova, apertar o Chain Lightning de novo. Tô exatamente igual ele tá falando. Vai ter alguma... Opa, eu laguei, será? Tem alguns momentos que ele fala pra você apertar alguma coisa e ele manda você trocar, tipo, em cima da hora. Então isso... Ah lá, ali aconteceu, mas foi muito rápido, ó. Chain Lightning. Eu tô olhando só no addon, tá? Eu teria tomado algumas decisões diferentes ali, não sei se seriam as melhores. Ó, ele mandou eu usar Chain Lightning dentro da cena, esse é um negócio que eu acho esquisito, entendeu? Eu não acho que é correto. Entretanto, o addon calculou que era. Fiz 250k de dano, tá bom, né? O addonzinho... Oh, será que eu ganho do addon? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar aqui voltar o Sundering e o Dawn Winds. Quanto tempo eu fiquei? 1 minuto, né? Fiz 250, que eu parei aí o dano começa a baixar. Vamos ver se eu consigo ganhar do... Caramba, se eu perder vai ficar feio, hein? Se eu perder não tem problema. Vai, vamos lá. Caramba, tô perdendo do addon, velho. Perdi do addon, cara! Significa que o addon tava mais certo que eu, olha lá, tá vendo? Vamos sair aqui, eu perdi, não tem problema nenhum. Eu ainda preciso me acostumar com essa build, tem algumas coisas ali que eu ainda tô meio confuso, né? Mas a parte de pelo menos usar o Fire Nova sempre já com o buff aqui do Legacy, eu já peguei bem, né? Então essa parte aí, pelo menos eu já tô mais tranquilo, né? Vou treinar bastante esse final de semana aí com... E a semana também, né? Com a build toda. E na hora que abrir a raid, né? A raid abre agora dia 9, né? Meu Deus, que um monte de coisa aqui na raid abrindo aqui. No dia 9. E é isso daí, tá? Eu acho que essa build aqui, ela é mais divertidinha de jogar na hora que tá indo bem, né? Na hora que dá uma quietada assim, dá uma desanimada um pouco. Beleza? Então é isso aí. Agora eu me certifiquei que o vídeo saiu com áudio, tá? Se tiver alguma dúvida, vou deixar as 4 builds também, né? O link das 4 builds aqui já ali na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida em referente a alguma coisa, pode deixar ali nos comentários, né? Que eu vou sempre dar uma olhada. E é isso aí, beleza? Valeu e um abraço.